A indústria de Hollywood tem enfrentado nos últimos anos os piores índices já vistos em muito tempo. Tirando alguns destaques óbvios, quase todos os filmes de grande orçamento fracassaram miseravelmente. Seja mais um cansativo filme da Marvel, tentando desesperadamente justificar sua existência, ou um dos muitos reboots como Indiana Jones, que falharam em reiniciar sua franquia. Isso levanta a questão: é exagero dizer que 99% dos filmes atuais são ruins? Chris Gore, fundador do Film Threat, suscita uma reflexão sobre os desafios e características que permeiam a produção cinematográfica contemporânea. Essa assertiva não deve ser interpretada como uma generalização absoluta, mas sim como uma expressão de insatisfação e crítica em relação a diversos aspectos da indústria do cinema. Com seus orçamentos enormes e equipes de produção numerosas, seria de se esperar o oposto. No entanto, ao longo das últimas 2 décadas, a qualidade dos filmes blockbuster despencou. Então, o que deu errado? Esta é uma pergunta que os grandes estúdios estão se fazendo agora, enquanto despejam quantias intermináveis de dinheiro nesse problema. No episódio de hoje, vamos analisar os fracassos dessa indústria, tais como a famosa fórmula da Marvel em acabar com histórias boas, os orçamentos inflacionados na esperança de salvar estes filmes e como a contracultura dos filmes de baixo orçamento tem apresentado obras originais em meio a este mar de fracassos. Em primeiro lugar, é válido considerar a comercialização excessiva que muitas produções cinematográficas têm adotado. A transformação da indústria em uma era em que a maioria dos filmes é rotulada como conteúdo. Essa mudança de nomenclatura indica uma abordagem mais comercial e menos focada na qualidade artística e narrativa. A busca por números e retorno financeiro imediato pode levar os estúdios a priorizarem fórmulas previsíveis e apelativas, em detrimento da originalidade e profundidade das histórias. Qualquer semelhança com os filmes da Disney é mera coincidência. Outro ponto de crítica reside na intervenção frequente dos estúdios nas visões dos cineastas. Exemplos como Zack Snyder's Justice League e a franquia Star Wars são casos em que interferências prejudicaram a integridade das obras. A falta de autonomia criativa pode resultar em narrativas desconexas, personagens mal desenvolvidos e descontentamento tanto por parte dos criadores quanto do público. A complexidade crescente na produção cinematográfica, com a multiplicidade de exigências que precisam ser cumpridas, anotações e comitês, também é apontada como um fator que contribui para a suposta baixa qualidade dos filmes. A burocratização do processo criativo pode sufocar a originalidade, transformando a produção cinematográfica em uma atividade mais focada em atender a critérios comerciais do que em contar histórias autênticas e significativas. A fragmentação cultural e a busca excessiva por apelo internacional podem resultar em filmes que perdem a conexão com suas raízes, tornando-se mais genéricos e menos autênticos. Além disso, a presença de questões políticas em produções mainstream é criticada como uma interferência indesejada. O público, em sua maioria, busca entretenimento sem envolvimento político excessivo, e a inclusão forçada desses elementos pode afastar espectadores, em vez de cativá-los. Os orçamentos dos filmes modernos são os mais altos da história. Mais e mais dinheiro tem sido investido em diretores, permitindo que eles contratem atores de renome, mais escritores e levando a uma revolução nos efeitos visuais. Parece uma verdade simples que ter mais recursos para realizar sua visão criativa tornaria o filme melhor, mas essa não é a verdadeira razão.
Os estúdios têm feito isso principalmente por causa dos lucros. Em 2009, quando a tendência de orçamentos massivos estava começando a surgir, uma empresa de pesquisa chamada SNL Kagan conduziu um estudo interessante sobre como os orçamentos dos filmes se relacionam com os lucros. Analisando filmes lançados entre 2004 e 2008, descobriram que ultrapassar a marca de 90 milhões de dólares em orçamento tornava muito mais provável que um filme fosse bem-sucedido nas bilheterias. Por outro lado, os filmes de orçamento médio eram muito mais arriscados, apesar de custarem metade do preço para serem feitos. Com os blockbusters massivos, o público sabia que veria um grande espetáculo que valia a pena o preço do ingresso. Além disso, tinham um orçamento de marketing suficiente para garantir que todos soubessem sobre o filme. O exemplo disso é Barbie, que, distribuído pela Warner Bros., teve um orçamento de produção estimado em 145 milhões de dólares, além dos mais de 100 milhões gastos em divulgação. Os estúdios provavelmente basearam suas decisões nesse estudo, e logo, os 5 grandes estúdios cinematográficos estavam focados quase exclusivamente em filmes de grande orçamento. Enquanto isso, a produção de filmes de médio porte acabou secando, o que levou a alguns problemas massivos. Você pensaria que mais dinheiro sempre ajudaria um filme, mas no final das contas, são muitos chefes estragando o caldo. Apenas os diretores mais controladores e exigentes conseguem resistir às opiniões de tantas pessoas diferentes, tentando aplicar suas próprias ideias ao filme. Isso foi agravado pelo fato de os estúdios microgerenciarem cada aspecto dos filmes para se adequar aos seus grupos de foco, e assim a criatividade se desfez. Um bom exemplo disso é a inclusão de personagens mal-sucedidos que a Disney e os estúdios Marvel têm tentado fazer em busca de diversificar o elenco, mais parecendo uma estratégia de imagem do que um esforço autêntico para contar boas histórias. A representação efetiva pode ser alcançada sem parecer forçada, como evidenciado por filmes bem-sucedidos financeira e criticamente, como Pantera Negra. No entanto, a abordagem da Disney parece mais preocupada em seguir listas de verificação do que em contar narrativas envolventes, prejudicando as comunidades que pretende representar. A qualidade dos projetos da Marvel, sob o comando da Disney, está em declínio devido à falta de investimento criativo, substituindo escritores e diretores experientes por novatos sem o apoio adequado. A Marvel, anteriormente reconhecida por sua narrativa interconectada e personagens bem desenvolvidos, agora adota uma abordagem mais padronizada e formulaica. E apesar dos milhões investidos, falta o principal: originalidade. O declínio da Marvel pode ser atribuído à má alocação de recursos pela Disney, que parece mais interessada em seguir uma agenda woke do que em criar histórias cativantes. O descontentamento dos fãs e a ausência de investimento em criatividade estão conduzindo a um cenário onde filmes como As Marvels estão destinados a serem fracassos significativos. Outra razão para a mudança foi que esses tipos de filmes funcionam muito melhor para as enormes audiências chinesas, embora as censuras na China tenham impedido essa expansão. Pequim não forneceu oficialmente razões para a não permissão de lançamento em cinemas chineses de títulos como Os Eternos, Thor, Amor e Trovão, e Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Diversas razões foram sugeridas para esse possível veto, incluindo críticas de atores ou das produções em relação às políticas do país asiático, representações estereotipadas da cultura chinesa em alguns filmes e até mesmo cenas LGBT.
Pequim regula o número de filmes estrangeiros exibidos nos cinemas por meio de cotas, permitindo a projeção de apenas 34 produções por ano, com exceção das coproduções. A ausência desses filmes de orçamento médio teve um impacto tão negativo quanto, se não superior, a uma simples batalha épica repleta de efeitos visuais, CGI. Mas isso não é verdade para filmes de orçamento mais baixo, com mais do que algumas páginas de diálogo que não são apenas trocadilhos perspicazes. Muitos dos melhores filmes das últimas décadas, como O Show de Truman, Gênio Indomável ou Um Sonho de Liberdade, vieram de orçamentos pequenos a médios. Para cada reboot de 200 milhões de dólares, perdemos 10 possíveis obras-primas. Apesar de aparentemente ter mais limitações, os filmes de médio porte têm muito mais liberdade para explorar algo novo e audacioso. Um diretor e uma pequena equipe de roteiristas trabalhando com atores que estão tentando se destacar podem criar produtos muito mais coesos do que 100 roteiristas e 10 mil artistas de CGI. Atores e diretores novos no negócio costumavam poder impulsionar suas carreiras com esses filmes. Eles davam a novos atores, escritores e diretores a chance de se destacar. Hoje em dia, essas ideias são empurradas para séries da Netflix, que diluem suas histórias em várias temporadas e perdem todo o impacto que um simples filme de 90 minutos teria tido. Vemos os resultados dessa abordagem nos cinemas agora. Com menos risco, vem menos recompensa. Blocos de filmes agora seguem a fórmula cansada, que muitas vezes parece que foi gerada por uma IA treinada nos sucessos dos anos 80 e 90. O entretenimento se tornou previsível e a arte se perdeu na busca do lucro fácil. No meio desse mar de mesmice, surge a A24, renomada produtora de cinema, que tem se destacado nos últimos anos por oferecer aos fãs de cinema uma experiência única e diversificada, especialmente para aqueles que apreciam o gênero de terror. O sucesso da empresa pode ser atribuído a uma série de fatores que vão desde a visão do seu fundador, Daniel Katz, até a abordagem inovadora na produção e distribuição de filmes. Inicialmente, a A24 atuava apenas como uma distribuidora, fechando contratos com filmes independentes já prontos e assumindo os custos para levá-los às telonas. Essa abordagem diferenciada permitiu que a empresa se destacasse em um cenário onde muitos filmes independentes lutam para encontrar espaço nas grandes redes de cinema. A empresa se dedicava a fazer uma curadoria de longas que participavam de festivais, identificando aqueles com potencial para atrair o público. A abordagem da A24 em relação à produção de filmes é única. A empresa prioriza os cineastas e a criatividade, dando-lhes liberdade para desenvolverem suas visões sem interferências excessivas. Essa postura contrapõe a tendência da indústria cinematográfica, onde muitas vezes os executivos têm o poder de ditar mudanças significativas nos projetos. Ela acredita no potencial dos filmes e cineastas, mesmo quando o orçamento é modesto. A A24 se destaca como uma produtora cinematográfica inovadora, e seu sucesso não está apenas na qualidade dos filmes que produz, mas também na abordagem única que adota em um setor muitas vezes dominado por fórmulas convencionais. A afirmação de que 99% dos filmes atuais são ruins reflete um descontentamento generalizado com vários aspectos da indústria cinematográfica contemporânea. A sobrecarga de comercialização, a interferência dos estúdios, a complexidade burocrática, a perda de identidade cultural e a presença indesejada de questões políticas são elementos que, quando combinados,
podem influenciar negativamente a percepção sobre a qualidade dos filmes produzidos nos dias de hoje. Nesse contexto, surge a esperança de que Hollywood, em algum momento, redescubra a magia de contar histórias ousadas e originais, em vez de se limitar a mais um reboot com orçamento exorbitante. Até que esse momento chegue, vale a pena explorar produções como as da A24 e outros filmes de orçamentos mais modestos, que muitas vezes oferecem narrativas mais envolventes do que o CGI predominante nos filmes de super-heróis. Será que a indústria do cinema está disposta a priorizar a originalidade e a ousadia ao invés de fórmulas convencionais? Se você gostou desse episódio, não esqueça de curtir e ativar as notificações para mais vídeos como este.